Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Lar de Jesus. Quem está vindo pela primeira vez aqui na casa hoje, muito bem. Sejam todos bem-vindos e acolhidos nesse nosso lar, né, que tem a graça de ter o nome de Lar de Jesus. Então sintam-se acolhidos por todos nós. Certo? Hoje estamos aqui em mais uma noite de trabalho público. Temos como expositora a nossa amiga Mary, que vai nos banhar com a sua exposição, trazendo as mensagens de Jesus, né? Para nos enriquecermos mais um pouquinho. Antes de fazermos a prece inicial, eu vou fazer uma pequena leitura do livro Pão Nosso, para a gente refletir um pouquinho, né? Nos acalmar e entrarmos na sintonia da espiritualidade amiga, que está aqui nos acolhendo, né? Nos banhando também com as suas energias benéficas. E hoje à tarde eu estudava um pouquinho, até mandei mensagem para a Mary para saber qual era o tema dela. E antes mesmo dela responder, eu tive a inspiração de procurar o livro Pão Nosso, de Emmanuel, que é um livro que eu sempre gosto de ler, e veio na mente o número 43. E aí, quando eu fui buscar a mensagem tem o título Boas Maneiras, que de certa forma tem um pouco a ver com o tema que Mary vai abordar hoje, né? E essa mensagem, ela começa com a passagem de Lucas, que está no capítulo 14, versículo 10. Uma palavra de Jesus, que ele fala assim: e assenta-te no último lugar. Uma frase simples, né? E que Emmanuel trouxe uma lição para a gente dessa pequena frase. E ele começa falando o seguinte: o mestre, nessa passagem, proporciona inolvidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente que se encontra, torna-se intolerável aos circundantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido aí ingresse pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição, eficazmente eliminando uma parcela da sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto já tenho conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros,
Apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Então, a mensagem muito linda, né, que nos lembra daquela passagem de Jesus, né? Para a gente se colocar sempre no último lugar. Não chegar numa casa, num ambiente onde a gente foi convidado, como se fosse superior. Mesmo que você seja superior espiritualmente, de conhecimento, de ciência, porém nunca imponha aquilo que você traz dentro de si, né? Porque uma luz, ela vai se mostrando aos pouquinhos, né? A nossa luz, nossa sabedoria vai chegando devagarzinho. O que Jesus aconselha para a gente é isso. Não tinha luz maior do que a dele, né? Que teve que se apagar, de certa forma, para que a gente suportasse a sua presença, né? Para a gente não cegar, vamos dizer assim, de uma forma bem ilustrativa. Ele teve que apagar muito a luz dele para que ele se fizesse presente, encarnado no meio de todos nós e demonstrasse os seus ensinamentos, né? Ele foi o maior dos mestres, ele é o maior dos mestres. E para que ele pudesse vivenciar, que a gente pudesse ver na prática os ensinamentos do bem, a boa nova, que ele é a boa nova, ele precisou ter a sua luz apagada. Ele precisou apagar a sua própria luz. Então, foi isso que eu entendi dessa mensagem. E é isso que a gente vai levar, né? Começar a levar nessa noite, que a gente possa receber todo esse amparo da espiritualidade amiga. Eu queria convidar a Suzy para fazer a prece inicial e logo em seguida Mary já começa a exposição dela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos concentrar em Jesus, cada um à sua maneira. Se para ajudar na concentração, achar melhor fechar os olhos, para que a gente possa realmente direcionar nossos pensamentos para Deus, para Jesus, nos envolvendo com a atmosfera espiritual desta casa e juntos agradecermos a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos para mais uma noite de ensinamentos, de receber inspiração do alto, trazendo paz aos nossos corações, confiança, esclarecimento. Assim, Senhor Jesus, nós nos colocamos neste momento à disposição do aprendizado e na busca da consolação. Buscamos todos juntos aquela paz prometida para todo aquele que te buscar, que beber da tua água. Água viva que nunca seca e que nos traz a saciedade dos nossos corações. Que na noite de hoje possamos ter essa inspiração da compreensão das palavras que serão trazidas para nosso esclarecimento. Inspira também a nossa palestrante da noite de hoje, fazendo dela o teu instrumento para que possamos aproveitar cada vez mais a tua palavra divina. Obrigada à espiritualidade amiga que cuida desta casa e que nos ajuda a cada instante. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos ter uma conversa, não é? Uma pergunta do Livro dos Espíritos, 642. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo essa pergunta, né? Da importância da capacidade de Kardec de trazer, desmiuçar, trazer para a gente
com clareza. O que a gente precisa no nosso dia a dia estar atento? Quando a nossa irmã estava lendo a mensagem, né, que nos faz refletir da importância de estarmos sempre buscando nos melhorar, buscando observar a nossa conduta perante a vida. Vi que tem algumas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. Só gostaria de saber se os que estão vindo pela nossa casa a primeira vez já frequentam a doutrina, já conhecem, ou é a primeira vez de tudo? É a primeira vez. Ok, então sejam bem-vindos novamente. A doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender, primeiro, o que é que nós somos. Essa é a base, né? O que é que nós somos? Nós não somos apenas um corpo que tem um tempo de nascer e um tempo de morrer. E que tudo que precisamos aprender é nessa única existência. A doutrina nos mostra a grandeza de Deus na capacidade do seu amor que nos coloca em vidas sucessivas para que a gente possa aprender a cada existência, a cada reencarnação, que a nossa vida é uma, mas nós vivemos várias vezes, ou seja, várias reencarnações. Então, nós temos em cada vida, em cada reencarnação, um propósito. Para que a gente melhore. Para que a gente se transforme. Porque seria impossível a nossa transformação em uma única existência. Então, para entender a doutrina, a gente precisa, não tem como, não compreender a grandeza do amor de Deus na sua misericórdia para conosco, que ainda estamos aprendendo o que é o amor. Então, nós somos seres espirituais, espíritos, em uma experiência material, nesta estrutura maravilhosa e divina que é o corpo. Kardec, ele trouxe toda a sua pesquisa através das mensagens vindas pela espiritualidade, através dos espíritos que se apresentaram, e através de perguntas e respostas, ele foi trazendo toda essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos consola. E aí, em uma pergunta do Livro dos Espíritos, na 642, Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Olha que pergunta. Se bastava não fazer o mal, se só isso garantiria a nossa vida futura. E aí a gente precisa futuro para além desta vida, né? E aí os espíritos respondem que não. Como assim? Não basta não fazer o mal. Olha que resposta. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não tiver feito. É profunda essa resposta. Porque nos faz refletir como é que nós estamos vivendo nessa existência. Se nós estamos sendo capazes de fazer não o mal só, mas fazer todo o bem que possa estar ao nosso alcance. Aí vocês podem pensar assim, mas será que alguém não faz o bem? Aí a gente não pode se preocupar com o outro, né? Mas a gente precisa olhar para cada um de nós. E aí, gente,
no livro, que é um outro livro, chamado Céu e Inferno, onde Kardec vai fazendo um estudo muito importante sobre essas dimensões, não é? Que a gente tem de céu e de inferno como lugar que está ali, ou para aqueles que fizeram o mal completamente e serão colocados lá, ou aqueles que fizeram as coisas mais corretas que estarão ali excluídos uns dos outros. E Kardec vai esclarecer para a gente, lógico, eu estou fazendo um resumo porque o livro é grandioso e vale a pena a gente estudar. Às vezes o nome causa um impacto e até um medo, mas não, pelo contrário. É um livro que nos esclarece profundamente, porque o céu e o inferno está na capacidade da nossa mente. A gente pode vivenciar as dores nesta vida. Então, é a forma que nós estamos nos vinculando com as esferas da vida. E aí, na primeira parte, no número 6, olha o que Kardec fala sobre o bem e o mal. Ele diz que o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos. E, portanto, o resultado de uma imperfeição. Todos nós somos imperfeitos. Não há ninguém ainda, né, com essa perfeição, a não ser o próprio Jesus que veio a este planeta. Há irmãos que estão mais evoluídos, aqueles missionários que vêm com um único propósito de nos auxiliar a crescer. Mas o ser puro neste planeta, que pisou nesta terra, foi o nosso Mestre Jesus. E aí, é tão importante isso, gente, porque, veja bem, quando a gente lembra de Jesus dizendo assim, que se alguém bate a vossa face, dê a outra, a gente levou ao pé da letra. Achando que a gente deveria dar a outra face para que o próximo batesse a outra face? O que Jesus queria nos dizer é que a outra face da agressão, da violência, é o quê? Né? Então, na medida que eu perdoo, que eu sou benevolente, que eu sou misericordioso, eu estou dando a outra face da violência, da agressão. Então, no momento que a gente entende a diferença e a grandiosidade da mensagem do Cristo, esse código de amor, porque Jesus, no seu tempo, ele balançou as estruturas que estavam ali do olho por olho, dente por dente. E ele traz uma proposta de renovação. Através de quê? Através do amor. E aí, ele não foi compreendido por alguns ditos doutores do conhecimento ali, doutores da lei mosaica, e interpretaram a visão de Jesus equivocada. Inclusive nós, muitas vezes, até hoje, ainda interpretamos o Mestre com muita distância da grandeza da sua mensagem. Mas vamos lá. Olha o que Kardec continua dizendo. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida. Quando ele diz que deve sofrer, gente, a gente precisa entender aqui o sofrer no sentido da ignorância. Porque na medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai tomando consciência. Se a gente diz algo a alguém e a gente faz aquela reflexão, nossa, eu podia ter dito de outra forma. Esse é um bem que eu poderia fazer, que eu não fiz. Mas a gente tem a condição de ir lá e refazer. Ou não? A gente sabe que a gente vai esperar outra encarnação para ir lá e fazer? A gente não pode fazer nessa? Porque errar está na condição de ser humano que somos. Todos nós erramos. Todos nós cometemos equívocos.
Nos dispersamos do caminho e quando a gente vê, meu Deus, fiz aquilo. Disse aquilo. Não era para eu ter dito. Aí a gente precisa entender do mal, o mal, que foi aquela fala equivocada, foi a forma grosseira, foi a rispidez. Se eu posso, e eu tomo consciência do meu ato, eu posso fazer diferente. Esse é o bem que eu posso fazer, mesmo que eu tenha feito um equívoco. E aí a gente sofre, muitas vezes, pelo nosso egoísmo. Por nada, não se desculpa nem que a vacatuça eu vou lá pedir desculpa. Não. O que é que vai acontecer se você pedir desculpa? O perdão é um processo muito mais complexo, né? Muito mais complexo dependendo da ofensa e do que aconteceu. Mas às vezes são coisas simples do dia a dia. Que às vezes a gente não sabe pedir desculpas. Aconteceu uma coisa bem interessante, como a gente pode fazer algo sem se perceber muitas vezes. Eu estava na federação semana passada, num evento, e estava uma fila imensa e eu comecei a ajudar lá a botar as pulseirinhas nas pessoas, né? Eu estava porque a fila estava grande, já estava próximo a começar, né, a palestra, e aí eu na fila colocando, tão apressada que eu não percebi que a pessoa que eu estava botando a pulseira era uma amiga que fazia muitos anos que eu não via. Nós dividimos, quando estudante, aqui dividimos apartamento, nós moramos juntas. E o que, João? E aí, faz tempo, né? Eu vi. Aí, faz tempo. Eu tão apressada que não vi. Aí escutei aquela voz, eu com a cabeça baixa, botando a pulseira, né? Porque eu queria que as pessoas pudessem entrar, não ficassem na fila e tudo mais. E aí ela fez assim, Mary, quando eu levantei a cabeça e olhei para ela, eu disse, meu Deus, amiga, quanto tempo. E aí a gente se abraçou pior, que eu atrapalhei mais a fila, né? E aí naquele hora, eu me desculpe, eu estava tão aqui, mas ela me abraçou, que é isso, amiga? Eu vi que você estava ali tão apressada. Veja, uma coisa simples. Né? Como às vezes a gente está desatento. O meu propósito ali era ajudar. Mas eu esqueci de olhar de quem estava na fila chegando. E aí quem estava na fila chegando era uma amiga que dividiu uma parte da minha vida e da qual na pressa, imagina a gente no dia a dia, como às vezes a gente faz coisas sem perceber, sem ver o outro. Não foi, eu não desagradei, eu não fui grosseira, eu estava pelo querendo. Mas entendem, como muitas vezes a gente não vê o outro. E aquilo aí, eu passei a palestra todinha pensando nessa história. Disse, meu Deus, eu disse até a meu marido, né, que trabalhou com ela, e eu disse, tu não sabe o que eu encontrei, né? Aí depois eu fui procurar ela, né, para que a gente pudesse ter um momento ali. Mas eu trouxe esse exemplo para a gente entender como nós estamos no automático, muitas vezes. Como nós estamos tão ligados, às vezes, na pressa das coisas, que nós vamos esquecendo de estar com o outro. Né? E aí, Kardec traz um exemplo de um espírito é Ângelo o nome do espírito, que se apresenta nesse processo que ele estava de anotação, né, do céu e inferno, e o médium pergunta se ela está arrependida das faltas. Aí ela diz, não. E aí ele pergunta, então por que tu viestes aqui? Aí ela diz, não sois feliz? Ela diz, não. Aí ele pergunta, então sofres? Ela diz, não. Ele diz, então o que te falta? Aí ela diz, paz. Ela, na cabeça dela, ela não tinha feito nada de mal, não tinha prejudicado ninguém.
né? Mas o que era que estava ali dentro? E aí, olha a observação de Kardec quando ele diz: certos espíritos não consideram como sofrimento senão aqueles que eles lembram as dores físicas. Às vezes a gente acha que o sofrimento nós precisamos sentir fisicamente, uma doença, uma coisa muito grande, né? E aí olha o que ele fala: tudo convindo que o seu estado moral dela estava abalado, né? E aí o que é que acontece? E aí ele pergunta: como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Porque era muito espiritual, ela já estava no mundo espiritual. Aí ela diz: um lamento do passado. Aí o médium pergunta: o lamento do passado é um remorso. Portanto, vós se arrependes? Não. Ela diz que não. É por medo do futuro. Aí ele pergunta: o que temeis? O desconhecido. Aí, olha a pergunta do médium, né? Que Kardec traz para a gente entender nessa conversa com esse espírito. Queres me dizer o que fizeste na vossa última existência? Isto me ajudará, talvez, a vos esclarecer. Sabe o que ela diz? Nada. Não fiz nada. Então, ela passou a vida dela naquela situação em que nada tinha interesse, era rotina, não fez mal a ninguém, mas também não se colocou à disposição, não tem interesse, porque eu não vou ler tudo, né? Porque é bem grande, mas vale a pena a gente entender esse livro, onde ele vai trazendo várias experiências, vários relatos dos espíritos, para que a gente possa compreender isso. O que é que eu posso contribuir? Eu vou ser um grande missionário? Não, gente. A gente é nas pequenas coisas. Está o bem nas pequenas coisas que a gente pode fazer dentro do nosso lar e fora dele, onde quer que a gente esteja. Alguém que chega aqui na casa, por exemplo, a gente chegou aqui, vocês, eu cheguei. O que é que a gente encontrou na casa? As cadeiras tudo bagunçado. Foi? As lâmpadas desligadas. A porta fechada. O filtro não tinha água. Foi? Alguém se predispôs a vir antes de nós no anonimato. Não chegou dizendo ali: olha o que eu fiz. Está vendo? Estou tudo arrumado. No anonimato. Organizou as cadeiras. Organizou a água para a gente sair e tomar ali. A casa está limpa. Onde quer que estejamos, nós podemos contribuir. Nós podemos fazer o melhor, como disse a resposta dos espíritos, com todas as nossas forças. Eu conversando com uma pessoa, ela dizia assim para mim, que a vida dela não tinha... Ela disse: eu não sei por que eu estou aqui, minha vida não tem sentido, não tem interesse, eu não fiz grandes coisas, não contribuí em nada. Aí eu fiquei pensando, conheço um pouco da história dela. É uma pessoa extremamente atenciosa, cuidadosa. Sai daqui, João Pessoa, vai para Recife para cuidar dos sobrinhos, para cuidar da mãe, para cuidar do padrasto, quase me sai. Mas ela não se via. Aí eu disse: mas nada que você faz. Por quê? Olha a intenção dela. Ela disse o quê? Que não fazia grandes coisas. Grandes coisas. Um legado. E aí nós conversando sobre isso, né? E eu disse, aí eu até dei um exemplo: mas e isso? Que você faz desinteressadamente, o cuidado que você tem pelas pessoas, isso é uma grande coisa para aquela pessoa que você está fazendo. A gente não precisa ter o nosso nome estampado no outdoor, né? Quando a minha vozinha desencarnou, no velório dela, apareceu tanta gente que chegava perto.
né, perto da minha mãe, aí diz, o nome dela era Dona Bibiu. Oi, Dona Bibiu fez isso por mim, Dona Bibiu fazia isso, Dona Bibiu. Em silêncio. Quantos a gente conhece que são assim, não é? Em silêncio. Porque o bem está na capacidade das nossas forças, na capacidade que a gente tem de entender que o pensamento, a palavra, as ações, elas precisam não que a gente vá ficar no controle, porque errar a gente vai cometer erros. Às vezes até sem querer, como eu contei para vocês, até sem querer, às vezes a gente pode cometer. Mas é estar sempre disponível. Está sempre disponível a auxiliar. E aí, Kardec, ele vai conversando com ela, né? E vai trazendo esse entendimento que talvez a falta de paz que ela estava no ser dela, no espírito, né? Era a falta de coisas úteis que ela tinha deixado para fazer nesta vida. E aí ela diz: isso pode ser a causa dos vossos lamentos e dos vossos temores. Aí ela diz assim: talvez tenha razão. Não basta com isso convir, né? Não basta isso, a gente tem que compreender isso. E aí Kardec vai nos dizendo ainda o seguinte, olha só. Deixa eu pegar. Quando a gente vai compreendendo essa dinâmica, quantos irmãos, infelizmente, olham para essa existência como se não unicamente a busca do prazer que é efêmero, do prazer que é passageiro. Até o nosso corpo é passageiro. Nós precisamos sim cuidar dessa vestimenta espiritual que nos é dada, eu sempre falo isso. Hoje, antes de trabalhar, que hoje eu atendi bem cedo, né? Para fugir do trânsito, eu estou saindo de casa de 6h15, mais ou menos, da manhã, para atender às 9h. Para poder, porque eu estou gastando quase 1 hora no trânsito, né? Então, para não chegar tão em cima da hora, eu tenho saído cedo para chegar com tempo de me organizar. E aí hoje eu inventei de andar, a clínica é ali no Bessa, então é bem próximo à praia. E aí eu fui caminhar um pouco e fiquei olhando a grandeza de Deus. Tudo é dado para a gente. O mar extraordinário, o sol lindo, as árvores, os pássaros que voavam. E eu fiquei caminhando pensando, meu Deus, mesmo o nosso planeta sendo um planeta ainda em transição, que está mais com o pé nas dores do que na renovação, tu preparaste este planeta com tanto amor, com tanta beleza, para que a gente pudesse cuidar e ser bom. E aí, fiquei refletindo isso, porque o ser bom é com tudo, gente. Com tudo que é da criação de Deus. Seja do animal, uma planta, seja o que for. É ser bom e cuidar em tudo. Em tudo. E aí nós vamos pensando que nós não estamos aqui unicamente para... a gente precisa ter prazer, alegria, nos divertir, claro que sim. Esse é o propósito também do ser no mundo. Mas a nossa, vamos dizer assim, a nossa tarefa maior, além da nossa renovação, do nosso bem-estar, do nosso autocuidado, é poder estar também a servir. E o Mestre nos dá uma lição extraordinária quando ele está na última ceia, antes da última ceia. Que era um costume você lavar os pés, as mãos, antes de ir para a refeição.
E naquele momento que estão ali os discípulos, Jesus pega, se abaixa e começa a lavar os pés de Pedro. Um ato de um mestre espiritual, como a nossa irmã falou, que precisou se diminuir na sua grandeza espiritual para caber aqui. Ele vai lavar os pés de Pedro. Aí Pedro diz, não, mas que é isso? Eu não tenho nem... Como assim? Eu é que tenho que lavar os seus pés. E aí ele olha para Pedro, compreendendo. Pedro, se tu não és capaz de deixar que eu faça isso, tu não tens partes comigo. Porque eu sou mestre. Ou seja, eu estou ensinando. O mestre ensina para que os seus discípulos possam repetir. E aí Pedro, por isso não, Senhor, pode lavar a cabeça, os braços, as mãos, né? Mas será que nós estamos repetindo os ensinamentos do Cristo? Será que nós estamos entendendo o Evangelho de Jesus? Então, a gente precisa cada vez mais estarmos atentos. E eu queria trazer aqui uma mensagem de Miramês muito linda. Quando ele diz assim, olha só, Deus é um Pai amoroso. Quando ele está... Miramês tem um livro que ele faz a reflexão de todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, fazendo uma análise à questão 642, ele diz assim, Deus é um Pai amoroso e santo. E o proceder dos homens para com ele deve ser em espírito e verdade. Há muitas criaturas, dentre as quais muitos que acham que Deus é algo, não é verdade, não existe, ou é algo muito superficial. Mas essa força, essa energia, essa estrutura que nos mantém no equilíbrio da vida, porque quando a gente olha para a natureza, é o próprio retrato do divino. Porque tudo em a natureza está em harmonia. Tudo está em equilíbrio. Os desequilíbrios que existem, na grande maioria, causados por nós. Então, Miramês faz uma reflexão. Olha só, Deus tem todos. Deus é perfeito em tudo que faz. Para que nós possamos agradar a Ele, não basta que esqueçamos o mal. É necessário que façamos o bem, para o qual, olha que frase, é necessário que façamos o bem para o qual fomos criados. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós não fomos criados para o mal. O mal que está em nós é a ignorância e o nosso egoísmo. Na medida que a gente vai se libertando do nosso egoísmo, nós vamos deixando que a luz que habita em nós possa brilhar, possa resplandecer, né? E aí ele diz o seguinte, convém para todas as criaturas, principalmente os espíritas, para quem estamos especialmente falando, que procurem fazer o bem de todas as formas possíveis. Porque somente ele nos desvia do mal. Olha o antídoto. O bem nos afasta do mal. Na medida que eu vou desenvolvendo o bem, tem como a gente voltar? Regredir? Não. Né? Daí, a doutrina nos esclarece que ninguém regride. Nós estamos em processo evolutivo e cada um de nós aqui, na grande maioria que estamos nesse planeta, estamos mais ou menos, de certa forma, havendo uma sintonia, porém, mesmo aqui, cada um está no seu ponto.
Cada um de nós. Isso é claro. E isso é importante a gente compreender. Não estamos aqui para sofrer. Se o sofrimento possa estar batendo a nossa porta, que a gente possa compreender o que é que eu posso fazer. Eu acompanhei uma irmã que a vida dela foi de doação. Ela começou a ajudar no Hospital Laureano. Passava muito tempo, dias. Depois que ela se aposentou praticamente, ela todos os dias estava no Laureano ajudando. E até um certo tempo, já idosa, ela descobriu que estava com câncer. E em todo o tempo do período que os médicos disseram que não tinha mais condição, porque quando foi descoberto já estava muito avançado, ela ajudava. Mesmo sabendo o que estava cometida. Ela era espírita. Então ela conversava comigo e dizia assim, Mary, eu sei que me resta pouco tempo. Eu me emociono muito. Porque ela dizia assim, enquanto o meu relógio tiver segundos, eu quero servir. E mesmo quando ela já estava nos momentos mais difíceis, quem ia visitá-la saía com uma esperança de que a vida não é só isso. De que a vida é muito mais. De que a vida merece ser vivida com intensidade, mesmo que nós tenhamos dificuldades e sofrimentos. E eu tive uma experiência, ela é muito próxima a mim, por isso eu me emociono, que eu chamava ela de Mãe Vilma. Eu tive um momento em que o meu carro foi roubado e eu estava com meu filho em casa e uma pessoa, meu esposo estava cuidando do pai que estava com câncer e dormia com ele. E eu tinha que voltar para casa e o sobrinho dele foi me deixar. Logicamente, depois de uma situação como essa, você fica, né, um medo, tensa, né? E eu não sabia, meu Deus, eu vou estar só, meu marido está na casa do meu sogro, porque ele precisava, eu vou estar com meu filho, fiquei um pouco nervosa. E aí fiz uma oração, pedindo a Deus que eu pudesse descansar, pedindo até aqueles jovens, eram 4 jovens, né, que me abordaram. E aí eu sinto uma mão aqui no meu ombro. Quem era? Mãe Vilma. E ela disse assim, fique tranquila, eu estou com você. E eu dormi, gente, e acordei no outro dia. Veja, nós vamos continuar fazendo bem. Vale a pena a gente fazer o bem onde a gente esteja. O nosso coração se renova. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, às vezes a gente fica até sem vontade de fazer uma oração. Porque às vezes a gente está envolvido naquela situação. Mas Deus é misericórdia e a gente sabe que mesmo no momento difícil vai ter alguém que vai nos ajudar. Vai ter alguém que vai chegar, às vezes até uma pessoa desconhecida, que você nunca nem viu. De repente chega e fala uma coisa assim que você diz, meu Deus, essa pessoa não sabe nada sobre mim. E me disse uma coisa que me toca. Então que a gente possa refletir, né, dentro dessa mensagem desse Deus amor,
desse Deus misericórdia, se a gente for ver a nossa história, cada um daqui, quantas pessoas nos ajudaram até hoje? Quantas, desde lá criança até a nossa fase adulta, quantas pessoas passaram na nossa vida que nos auxiliaram? Olha, na minha vida foram muitas, viu? Muitas. E acredito que na vida de vocês também. Então, que nós possamos ser essa estrutura. Olha o que Miramês diz. Eu gosto muito da sabedoria e da profundidade de Miramês quando ele diz assim: vamos agradar a Deus com bons pensamentos, com boas palavras e boas ações. Mesmo que a tua vida esteja tomada pelas trevas, não esmoreças nas reformas. Luta e crer que Deus te abençoará para que venças a ti mesmo. Porque esse é o grande propósito da nossa vida. É vencer as nossas tendências, é vencer a si mesmo. Olha o que ele diz. E para crer, se a gente crê que tudo é possível, Jesus nos dá um ensinamento em Marcos que ele diz aqui: se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E aí Miramês diz: para crer necessário se faz que trabalhes na aquisição dos valores da alma, de amor e bondade, de fé e entendimento, que somando surgirá a pérola divina em teus passos, que se chama, e está escrito no dicionário do céu. O que será, gente, essa chama? Que pérola é essa? Que se a gente trabalhar na aquisição dos valores da alma, da bondade, da fé, do entendimento, surgirá essa pérola divina. O amor. Porque nós não conhecemos ainda o que é o amor. Nós conhecemos esse amor mais, vamos dizer assim, material, de relação ainda. Que início para esse amor maior, esse amor pleno, esse amor universal. Quando nós, seres humanos, compreendermos que somos uma única família, que entre nós há diferenças sim, mas não precisamos haver divergências a ponto dos conflitos que hoje existem. Quando a gente compreender que cada um tem sua importância, que cada um está aqui para oferecer algo, nós vamos estar, sim, no caminho da regeneração. Porque o nosso planeta também está passando por uma transformação. Aqueles que contribuírem, o que é que Jesus disse? Os pacíficos, vão acontecer o que com eles? Herdarão a terra. E é importante que a gente seja um pacificador e pacifista. Que a gente comece a nos pacificar. Porque, como disse o nosso irmão na palestra, a paz começa dentro da gente. Não é no outro, não. Não queria que tanto que fulano fosse uma pessoa mais calma, que fulano fosse não sei o quê. E você? Como é que está a paz em você? A compaixão em você? Né? E assim, meus irmãos, essa mensagem bendita, que a doutrina nos ajuda a enfrentar, nos ajuda a compreender que a vida não é só isso aqui que a gente vê com os nossos olhos. A vida é muito mais. E que
A cada momento somos convidados a servir. Somos convidados a nos doar. E aí, já chegando aqui próximo ao nosso fim, né? Kardec nos diz uma coisa importante. Que nós estudemos os mandamentos do Cristo, do Senhor. Meditai, compreendei. Mas é necessário fazer o quê? Depois que a gente estuda, que a gente compreenda, que a gente faça o bem, que a gente coloque em prática. Então, para fechar aqui a nossa conversa, eu trouxe uma poesia de Maria Dolores, que ela traz como título Meia Hora. Olha só o que ela diz. Ante a passagem do tempo, registra o valor do agora. Na bênção de meia hora, quanto bem a realizar. 30 minutos apenas no espaço de cada dia são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem. Ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando a aflição e dor. Em outro ensejo é o socorro, que se oferece à criança que vaga sem esperança a míngua de paz e amor. Depois, o amparo ao doente, em visita mesmo breve, a página que se escreve para o consolo de alguém. O apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora, patrimônio de expressão indefinida, que o céu nos concede a vida a todos, crentes ou ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que verte o amor de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que Jesus possa realmente estar no nosso coração. Estamos aí prestes a dezembro, um momento em que a fraternidade parece aparecer, que a gente possa começar a sentir o Mestre realmente nascendo no nosso coração todos os dias. Entendendo que estamos aqui com o propósito de aprender a nos amar e aprender a amar o outro e aprender a amar a tudo, que é obra divina. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Minha gente, vocês sentiram as gotas de luz caindo sobre nós nessa mensagem tão linda. Quanto ensinamento essa mensagem de hoje trouxe para a gente, né? E ainda trouxe uma coisa bem, bem maior. Ela me fez entender que eu não entendi a mensagem que eu li. Depois que você falou, foi que eu entendi o que é que ele quis dizer com boas maneiras. E o que ele quis dizer quando disse, assenta-te no último lugar. Ele nos convidou, ele está nos convidando a servir. E o exemplo dessa pessoa que você falou para a gente assim, emocionada, que emocionou todos nós, é um exemplo claro disso. Ele nos chamou a fazer o bem, sem olhar a quem, de forma lá no cantinho, quietinho, de pouquinho em pouquinho, né? Igual ao estudo do Evangelho miudinho, de frase em frase, de palavra em palavra, às vezes, na grande maioria das vezes, não sendo percebido por nós, que só enxergamos pelos olhos da carne,
mas que a multidão de espíritos de luz que estão ao nosso redor estão vendo a todo tempo, né? Até o próprio livro dos Espíritos fala para a gente que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, as verdadeiras testemunhas que a gente precisa que estejam ao nosso redor, né? Que são os olhos de Deus, que são os olhos de Jesus, vendo nossos atos. Então, o que ele quis dizer nessa mensagem primeira foi isso, né? E que como a espiritualidade ela harmoniza as coisas, ela encaixa as coisas. Porque uma mensagem que eu escolhi aleatória, que foi inspirada na minha mente, um número de um livro que eu gosto de ver as mensagens, casou quase que perfeitamente com toda a mensagem que Mary trouxe para a gente hoje de forma tão brilhante, né? Tão inspirada. Deus já inspirou, abriu esse canal e ela trouxe essa mensagem brilhante para nós, né? Então, que a gente possa sair daqui maravilhados com todas essas mensagens, nos façam refletir como é que eu posso fazer a bondade, né? Como é que eu posso me sentar no último lugar que Jesus convidou para a gente? Não precisa ser não precisa ser grandes coisas, como ele mesmo fala, tanto na sua mensagem, como na mensagem do Pão Nosso. Ajudando o irmão que está com fome, passando na nossa porta, ajudando o irmão que está descalço, andando na rua, na pedra quente, como a gente diz lá no interior, né? São essas pequenas coisas que fazem com que a gente seja esse ser de luz que a gente vai ser um dia, né? De pouquinho em pouquinho. Então, que Jesus ilumine a nós todos, né? Então, encerrando a primeira parte do nosso trabalho, eu vou só ler um recadinho do coração, né, família? A gente está em plena campanha de arrecadação de donativos para Dona Neném, né, que é uma senhora que é um ser de luz que também faz o bem para muitas crianças. Ela acolhe muitas crianças em sua casa. Então, a gente está fazendo todo ano faz essa campanha para ela, né? Donativos, alimentos, material de higiene pessoal. E no dia 21 de dezembro, esses donativos serão todos recolhidos e entregues na casa dela, na Mata Redonda, né, Sonia? Né? Ele não escutou, tudo bem. Então, eu queria convidar Lídia para fazer a nossa prece final. E logo após, quem se sentir à vontade, nós temos o passe. O passe é uma doação de energia, imposição das mãos, que Jesus já fazia, né? E transmissão de energia para nos trazer mais fluidos benéficos. Amado Mestre Jesus, irmão de amor, de misericórdia e de caridade, queremos, Senhor, neste momento, agradecer a oportunidade deste ensinamento e pedir que possamos nos diminuir para que o Senhor possa aparecer, para que o Senhor possa crescer e que, acima de tudo, possamos pôr em prática tudo que estamos aprendendo todos os dias. E, afinal de contas, foi para isso que o Senhor veio, foi para nos ensinar. E o Senhor nos ensinou, demonstrando, fazendo. Que possamos ter capacidade, discernimento e fé para fazermos igual ao Senhor. Pedimos também que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e possa nos levar de volta para nossos lares em paz e em segurança. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. Boa noite a todos.